A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 8ª lição do primeiro trimestre da EBD, intitulada O Deus Espírito Santo. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. Ultrapassamos a metade das lições da obra A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas, do pastor Douglas Batista. Este trimestre nos permite realizar a exposição doutrinária acerca da pessoa, da divindade e das obras do Espírito Santo, reafirmando sua plena participação na Trindade e seu papel essencial na economia da salvação. Nos permite ainda combater concepções reducionistas que tratam o Espírito como mera força impessoal, demonstrando biblicamente que ele é uma pessoa divina, coigual ao Pai e ao Filho. Especialmente neste vídeo e nesta lição, nós iremos abordar a pessoa do Espírito Santo, enfatizando que ele não é uma energia ou influência, mas um ser pessoal, dotado de vontade, inteligência e emoções. Essa pessoalidade é evidenciada nas Escrituras, quando o Espírito fala, ensina, intercede e pode ser entristecido. Em Atos 13:2 se lê: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse texto revela que o Espírito possui voz própria e propósito específico. Do mesmo modo, Efésios 4:30 afirma: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Somente uma pessoa pode ser entristecida, reforçando a natureza pessoal do Espírito. Ressaltamos que o Espírito Santo é pessoa distinta na Trindade, não sendo o Pai nem o Filho, mas coexistindo com ambos em unidade essencial. Essa distinção é claramente apresentada no batismo de Jesus, e Mateus 3:16 e 17 narra: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que os céus lhe abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse evento aparecem simultaneamente o Filho, o Espírito e o Pai, evidenciando tanto a distinção pessoal quanto a comunhão divina. Ainda no primeiro tópico, o Espírito Santo é apresentado como Consolador prometido por Cristo. Jesus anunciou sua vinda como aquele que continuaria a obra divina entre os discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14:16 e 17. A expressão "o outro Consolador" indica alguém da mesma natureza de Cristo, fortalecendo a ideia da plena divindade e pessoalidade do Espírito. No segundo tópico, trataremos da divindade do Espírito Santo, iniciando com o debate teológico conhecido como filioque, referente à procedência do Espírito. Historicamente, essa controvérsia discute se o Espírito procede apenas do Pai ou do Pai e do Filho. Apresentaremos o tema de forma equilibrada, mostrando que as Escrituras associam o Espírito tanto ao Pai quanto ao Filho. Em João 15:26, Jesus declara: Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ao mesmo tempo, textos como Gálatas 4:6 afirmam: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Essas passagens demonstram a íntima relação trinitária na missão do Espírito. Em seguida, destacaremos os atributos divinos do Espírito, comprovando sua plena divindade. Ele é eterno, onipresente, onisciente e todo-poderoso. Hebreus 9:14 chama-o de eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Sua onipresença é evidenciada no Salmo 139:7, que diz: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face?
E sua onisciência aparece em 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tais características são exclusivas de Deus, confirmando que o Espírito Santo é verdadeiramente divino. Analisaremos os símbolos do Espírito Santo nas Escrituras, como o vento, o fogo, a água e a pomba, que representam sua ação purificadora, vivificadora e poderosa. Em Atos 2, 3 e 4, observa-se o símbolo do fogo, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Esses símbolos não diminuem sua pessoalidade, mas ilustram sua ação divina. No terceiro tópico, exploraremos as obras do Espírito Santo na história da redenção. Primeiramente, destaca-se sua atuação na encarnação de Cristo. O nascimento virginal de Jesus é atribuído diretamente à obra do Espírito. E tendo Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1,18. E o anjo explica: o Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Assim, o Espírito é agente direto do milagre da encarnação. Apresentaremos ainda o Espírito como participante da ressurreição de Cristo. Romanos 8,11 declara: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Esse texto demonstra que o poder vivificador da ressurreição é atribuído ao Espírito Santo. Por fim, enfatiza a obra do Espírito Santo na santificação do crente, processo contínuo pelo qual o cristão é separado para Deus e transformado à imagem de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2,13 lemos: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus eleito desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e a fé da verdade. E em Gálatas 5,16: digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O Espírito atua internamente, conduzindo o crente à vida eterna e à santa obediência. Concluímos reafirmando que o Espírito Santo é plenamente Deus, pessoa distinta e inseparável da Trindade, atuando desde a criação até a consumação dos tempos. Ele não apenas revela a verdade, mas aplica eficazmente a obra redentora de Cristo aos corações humanos. Sua presença na vida da igreja é essencial para o crescimento espiritual, a edificação dos santos e o cumprimento da missão divina no mundo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 8ª lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a nos acompanharem na análise das lições seguintes. No próximo domingo, estudaremos e esperaremos vocês numa escola